Queridos, na mensagem de hoje, eu quero lhes falar sobre o poder que uma atmosfera exerce sobre a vida das pessoas. Por exemplo, o planeta Terra só é possível ter vida porque existe oxigênio. Porque sem oxigênio ninguém pode viver. A própria ciência, aqueles que estudam o comportamento, dizem que crianças que crescem num ambiente favorável, de amor, de aceitação, podem alcançar o máximo do seu potencial. E em contrapartida, quando crianças crescem em ambientes abusivos, em lares sem amor, sem cuidado, sem ensino, sem aceitação, por toda a vida levam as suas feridas, as suas marcas para o seu comportamento e para a sua personalidade. O que muita gente desconhece, ou pelo menos não considera de maneira séria, é que existe também uma atmosfera espiritual. E a atmosfera espiritual, ela pode transformar a atmosfera física. Porque o mundo espiritual é a origem de toda a existência. Deus é espírito. Então, ainda que nós vivamos na carne, como diz a Bíblia, ainda que vivamos dentro de uma atmosfera, dentro de uma cultura, no país que vivemos, no tempo em que nascemos, ainda que vivamos debaixo desse zeitgeist, que é o espírito do tempo, que acaba influenciando de uma maneira muito importante a maneira como as pessoas pensam, nós não podemos nos esquecer que há um reino eterno, que nunca vai mudar, cujo rei é o Senhor. E essa atmosfera espiritual pode transformar a nossa existência. Então, dentro desta série de mensagens em que nós estamos procurando maneiras de poder viver de maneira exuberante, de maneira saudável, eu quero falar para vocês hoje sobre a importância de viver na atmosfera do reino de Deus. Amém? E a gente vai fazer algumas reflexões. Esse é um tema que dá para pregar uma série inteira. Mas na mensagem de hoje eu quero pincelar aqui algumas verdades muito importantes que devem se tornar compreendidas e praticizadas na nossa vida. A primeira... Como é que é? É o tema do Essência. Gente, eu nem sabia, tá? É o Espírito Santo que está querendo falar mesmo com você. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: Deus está falando com você. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês a respeito é que nós estamos numa guerra de reinos. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que essa é uma guerra que envolve a todos. O texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Em outras palavras, o apóstolo João está dizendo: nós somos seres estranhos. Nós somos a contracultura. A cultura desse mundo é uma cultura que jaz no maligno. Isso significa que a atmosfera desse mundo, a cultura desse mundo, as leis deste mundo, quem é adorado nesse mundo, é o nosso adversário. Aí alguém vai dizer: poxa, mas Deus não é Senhor? Mas Deus, na sua soberania, Ele permitiu que o homem entregasse a autoridade desse mundo para o diabo, quando ele escolhe ouvir ao diabo e não a Deus. Agora, quando você lê a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, você percebe uma guerra que perpassa as gerações entre essas duas culturas, entre o reino de Deus e o império das trevas. E no final, nós sabemos o final. O final, o reino eterno de Deus vencerá. Então, você precisa saber que se você é de Jesus, você está do lado dos vencedores, mas ainda estamos em guerra.
Não podemos tratar dessa circunstância como algo banal. A mensagem do Evangelho não é simplesmente um convite para você participar de um clube social ou de uma irmandade de fraternidade. Não, é um chamado para você adentrar ao reino de Deus, e quando você está no reino de Deus, você viver o reino de Deus, e é chamado para trazer o reino de Deus, para transformar o planeta Terra. O chamado de Deus, desde os discípulos, é que eles fossem para o mundo inteiro para pregar o evangelho do reino. Portanto, este é o nosso chamado, esta é a nossa missão. E eu queria dizer que a atmosfera do reino pode mudar a sua vida pessoal, pode mudar a sua família, pode mudar a sociedade, pode mudar as nações da terra. Essa batalha não é opcional, ela é mandatária. Quem não compreende esta batalha tem muito maior chance de ser atingido, de ser derrotado e se tornar um inválido neste mundo. Na batalha pela implantação do reino, nós não podemos usar as armas do mundo físico. Quando Davi foi enfrentar Golias, Saul lhe ofereceu a sua armadura. Ele vestiu a armadura não era o seu tamanho, era muito maior, era pesada. E ele vai para enfrentar o maior de todos os guerreiros, com as armas que Deus colocou às suas mãos. E ele vence Golias. Então eu quero dizer hoje para vocês, que nós estamos inseridos nessa batalha, e todos nós reconhecemos e sentimos a opressão que ela gera em nós. Esta atmosfera que o Brasil vive agora é uma atmosfera de guerra, mas as nossas armas não são carnais. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: porque as armas da nossa guerra, ou da nossa milícia, não são carnais, não são humanas, e sim poderosas em Deus. Diga: poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Um sofisma é um raciocínio lógico que parte de uma premissa errada e chega a conclusões erradas, mas é altamente lógico, e por isso ele encontra tanto eco e tanto respaldo na sociedade. Satanás tem a sua narrativa, e o seu engano tem convencido muita gente, inclusive muitas pessoas dentro da igreja. E Paulo está dizendo: a nossa guerra, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir. Diga: destruir. Destruir é não deixar pedra sobre pedra, anular os sofismas. Deus tem um chamado para a igreja para ter uma palavra de transformação de vidas, de famílias, de sociedades e de nações. O evangelho é capaz de fazer isso. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor. Anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, não venceremos o maligno com metodologias humanas. Agora, pastor, será que isso não é só uma metáfora? Quando a Bíblia fala de reinos, não é só uma metáfora, devido ao fato de que no tempo que a Bíblia foi escrita, o modus operandi, o estilo de governo era de reinos. Não, queridos, a Bíblia é eterna, é atemporal. Ela foi escrita a partir de um Deus eterno, que está muito além do tempo. Agora, no reino de Deus não existe democracia. Democracia, que significa o poder dos homens, em que o governante a cada 4 anos ele precisa ser validado para poder voltar, ou rejeitado para que outro entre no seu lugar. Eu quero dizer para você que Deus não depende do voto e nem da opinião dos homens. A Bíblia diz que Ele é rei, que Ele é Senhor, que Ele tem domínio, que Ele tem soberania. A Bíblia fala de adoração, fala de coroa, fala de trono, fala que nós devemos nos prostrar diante dEle. Ele é o Rei Supremo sobre todo o universo. Amém ou não? Então saibam vocês, pode aplaudir.
O que a igreja precisa entender é a necessidade de uma mudança de mentalidade. A coisa mais difícil de mudar na vida de alguém é a mentalidade. É a mesma coisa de você nascer num país, crescer nesse país e um dia você muda para um outro país. Você pode aprender a língua, você pode viver naquele país, até receber uma cidadania, mas ainda ter dentro de você uma mentalidade do país de origem. E eu quero dizer para você que quando você se converte, Deus quer mais do que te levar para o céu. Deus quer mudar a sua maneira de enxergar. Porque este mundo imprimiu sobre você impressões erradas, mentirosas, para que você acredite que você é impotente, é incapaz, que você não tem capacidades, que não tem habilidade, que Deus não te ama. Mas a promessa de Deus é que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você é amado, você é filho de Deus e é chamado como um agente de transformação neste mundo. Amém? Agora, este é um reino que não é qualquer um que pode pertencer. Você precisa ingressar nesse reino. E como é que você pode entrar nesse reino? Jesus fala sobre isso lá em Mateus 4,17. Quando ele diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esta palavra arrependei-vos, metanoel, o verbo e o substantivo metanoia. Noia é mente, e metá é você tirar uma coisa daqui para lá. Metanoia é a mudança de mente, a mudança de uma mente que estava no reino dos homens e passa a ir para outra dimensão, o reino de Deus. Portanto, ninguém pode entrar no reino de Deus se não passar por uma mudança de mentalidade. Não basta frequentar uma igreja. Tem muita gente que passa a vida inteira na igreja e nunca se converte, porque a sua mentalidade ainda está arraigada na vida antiga. Jesus certa vez encontrou um homem, Nicodemos, um doutor da lei, um mestre da lei, um líder do sinédrio, e ele procura Jesus de madrugada, e ele diz para Jesus: mestre, o senhor tem que ser de Deus, porque ninguém faria as obras que o senhor faz se Deus não fosse com ele. Como disse a Érica numa conversa que a gente estava tendo, ele estava com dúvidas se realmente Jesus podia ser aquele prometido. Mas ele precisava passar por um processo de transformação. E Jesus disse: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus, porque a tua natureza é a natureza antiga. E hoje eu quero dizer para você que está aqui: não basta ser um amigo do Evangelho, não basta ser um simpatizante do Evangelho, você precisa mudar a sua mentalidade. E você precisa entender que você está irremediavelmente perdido sem Deus. Arrependimento é isso, é reconhecer que você está do lado de fora, mas deseja entrar. E você pode entrar, e o convite é para todos os que creem que Jesus é a porta de acesso para Deus. Amém? Agora, mais do que um novo nascimento que provoca uma mudança de natureza espiritual, mais do que o arrependimento que provoca uma mudança de mentalidade, Deus também nos mostra que precisamos mudar o nosso coração. A mentalidade fala de mente, mas o coração fala do Espírito. E Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é o coração que nos dá acesso ao reino de Deus, essa nova dimensão maravilhosa, esse reino eterno de alegria, de paz? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é baseado na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Quantos aqui querem ter isso na sua vida? Qual é o coração? Aqui o tradutor, ele usou de um eufemismo, porque a palavra ptokos no grego não é humilde. Eu vou ler para vocês a definição do que significa esta palavra que foi traduzida por humilde.
O dicionário grego diz assim: reduzido à pobreza, mendicância, que pede esmola, destituído de qualquer riqueza ou influência ou posição, humilde, aflito, destituído de virtudes e riquezas eternas, impotente, pobre, indigente. Em outras palavras, essa pobreza não está falando de pobreza financeira, porque tem muitos pobres que são orgulhosos e não são humildes, e tem ricos que são humildes, porque sabem que para chegar à presença de Deus, nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Agora, é óbvio que é muito mais fácil um pobre estar desesperado buscando a Deus do que um rico, porque o rico, se ele tem um problema de saúde, ele vai e paga os melhores médicos. Se ele tem um problema de moradia, ele compra a casa que ele quiser. Então estas pessoas não buscam a Deus porque elas não entendem a sua natureza. Agora, se você já se converteu, a primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia diz: o rico glorie-se na sua insignificância e o pobre na sua dignidade. Sabe por quê? Porque perante Deus nós somos iguais. Se eu tenho a tendência a achar que eu sou alguma coisa, eu tenho que gloriar na minha insignificância. Agora, se eu, em contrapartida, eu acho que eu não tenho nada, que eu não sou nada, glorie-se na sua dignidade, porque você é filho de Deus. Amém, irmãos? Então a igreja precisa ter o coração correto, para que possa ser um instrumento de transformação. E o nosso maior exemplo é Jesus, que sendo o próprio Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e se humilhou e se tornou servo, e como servo foi até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu a ele um nome sobre todo o nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Então o coração do crente é um coração de alguém que reconhece que mesmo que eu seja salvo, mesmo que eu já esteja no império, não no império, mas no reino de Deus, do Filho do seu amor, eu continuo sendo ninguém diante do Todo-Poderoso. Eu continuo sendo aquele que não é digno de desatar as sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, queridos, no reino de Deus, se você quer ser instrumento de poder e de transformação, você tem que estar debaixo de uma nova cultura. A cultura que nós vivemos hoje é a cultura em que as pessoas se mostram poderosas, têm discursos poderosos, têm milhões de seguidores. Eu posso falar porque eu tenho milhões de seguidores, mas eu sei que lá na minha intimidade eu sou nada diante do meu Deus. E se não fosse a sua misericórdia, eu já teria sido consumido. Precisamos entender que fomos chamados para trazer o reino para a terra. Mateus 6, 9, 10 e 13. Jesus começa uma conversa em que ele pergunta aos discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Aí eles todos participaram. Uns disseram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é os profetas, outros dizem que é o João Batista. Não podia ser, né? Porque eles foram contemporâneos, mas tinha gente pensando que ele era João Batista. E Jesus fala: mas e vocês? O que vocês pensam? Todo mundo se calou, e Pedro falou: tu és o Filho do Deus vivo, o Mashiach esperado. E Jesus diz: Pedro, não foi o homem que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Mas eu te digo, Pedro, sobre a tua declaração, esta será a rocha em cima da qual a minha igreja será construída, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está deixando claro aqui: um reino que está nos céus, que deve vir para a terra através do avanço da igreja, que vai vencer as barreiras das portas do inferno, e o inimigo não prevalecerá. É uma profecia que saiu da boca de Jesus. Saiba, meu irmão, a igreja verdadeira vai prosperar e vai vencer.
Você crê nisso? A nossa esperança não pode estar em homens, em partido político. A nossa esperança não tem que estar na direita ou na esquerda. A nossa esperança vem do alto. Vem daquele que fez os céus e a terra e cujos propósitos não podem ser frustrados. Mas nessa guerra, Jesus nos ensina a orar e não nos deixes cair em tentação. Porque a guerra permanece e continua. Guerra de narrativas, guerra em que Satanás tem um alvo na sua testa para te arrancar da vontade de Deus e o levar para uma nova narrativa, onde você deixa de ser alguém valioso para ser um instrumento de engano. Mas ele diz: livra-nos do mal, Senhor. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você está no reino de Deus, você sabe quem é que comanda a sua vida. Quem é que comanda os destinos do Brasil. Quem é que comanda os destinos das nações da terra. Venha o teu reino. O reino de Deus precisa vir a partir das nossas vidas. Mas como é que o reino de Deus vem? Em primeiro lugar, quando nós o invocamos. Vem o teu reino. Jesus está mandando a gente orar. Você tem orado para que o reino de Deus venha sobre a tua casa? Se o teu filho está se desviando, está indo para as drogas, está indo para a prostituição, você fica reclamando, choramingando, fica dependendo de homens, ou você dobra o joelho e clama ao Senhor: Senhor, que o teu reino venha sobre a minha casa. Amém? Sobre a minha descendência. Deus tem um compromisso com a sua família. Mas o reino de Deus vem quando você obedece à sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vocês acham que no céu, quando Deus dá uma ordem para o anjo fala assim: não concordo? Teve um que fez isso. E o Senhor falou: rua. Não tem lugar para falta de obediência. Então saiba você que naquele dia, quando estivermos na presença de Deus, muitos dirão: em teu nome fizemos isso, eu dei dinheiro, eu dei oferta, curei enfermo, profetizei. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Se você não passa por uma transformação de mente, você ainda não é parte do reino de Deus. A obediência é a maneira de você atrair o reino de Deus e a glória de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu trabalho, para a nação e para as nações da terra. Amém ou não? O controle das nações da terra está na mão de Deus e da igreja. Porque quando a igreja anda em obediência, ela atrai o poder de Deus. A atmosfera que transforma, ao invés de ser a atmosfera do império das trevas, se torna a atmosfera do reino de Deus. Amém? Faça-se a tua vontade, na terra, como é feita nos céus. Agora, quando o reino de Deus vem sobre a terra, os milagres acontecem. Em Mateus capítulo 10, Jesus está mandando os discípulos irem implantar o reino. Ele diz assim: e à medida que vocês forem, e à medida que vocês seguirem, pregai que está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Aqui não está falando do fim do mundo, gente. O reino dos céus está próximo, porque em primeiro lugar Jesus estava presente. Mas quando ele foi embora, o reino de Deus, dos céus está próximo, porque os cristãos estão aqui. E o Espírito Santo habita em nós, amém ou não? Então ele diz: vão e preguem que está próximo, você é um agente do reino. E aí ele diz: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ora, por que essas coisas não acontecem hoje? Porque o ser humano acredita nas narrativas, acredita nos métodos, acredita nas armas deste mundo. A guerra que nós travamos é na mente. Enquanto você arrazoar, questionar aquilo que Deus falou, o poder não vai acontecer. Mas no momento que você fala: Deus, a tua palavra é verdade, eu quero que o Senhor opere na minha vida, para que eu creia.
Amém? No combate do reino das trevas, a promessa de Deus é que as chaves do reino estarão dispostas para aqueles que creem. Nessa conversa que Jesus teve com Pedro, ele disse: também eu te digo que tu és Pedro, Mateus 16, 18 e 19. E sobre esta pedra, que é a declaração de que eu sou o Messias, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Esta palavra chave, ela sempre está relacionada ao tesouro. Quando lá para a igreja de Filadélfia, Jesus diz: dar-te-ei as chaves de Davi, a chave que abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Deus está dizendo que Ele dá para a igreja comprometida com a sua palavra, com a sua verdade, a chave para acessar tesouros que os homens não podem ter. Por mais rico que alguém seja, pode ter uma doença incurável, mas Deus é capaz de trazer cura para aqueles que são seus. Quantos creem que Deus é um Deus de milagres? Deus quer levantar uma igreja assim hoje. Uma igreja que pode ser fraca em todos os quesitos humanos, mas que é rica no poder de Deus. Uma igreja que tem poder e autoridade espiritual para, através do seu testemunho, atrair as multidões. Porque, queridos, contra milagres ninguém discute. E ele diz: dar-te-ei as chaves dos reinos, para o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Literalmente essa palavra ligar é amarrar. Então que você em oração, se você estiver a serviço do reino, se você proibir na terra, o céu ecoa. O que é extraordinário aqui é que o comando está vindo da terra, não está vindo do céu. Então tem muita gente que não vive na fé, porque não vive na obediência, está cheio de culpas, está cheio de acusações, é incapaz de chegar perante de Deus e falar: Senhor, a tua palavra está dizendo isso aqui, eu creio. O Senhor me disse que eu posso desligar, eu amarro esses demônios que estão na vida do meu marido, da minha esposa. Eu amarro esses demônios que vieram para destruir minha família. Eu amarro esses demônios que vieram para destruir a minha vida financeira. Eu amarro os demônios que vieram para destruir a sociedade. Eu sou o instrumento de libertação, e Jesus é a solução. Amém? Quantos podem dizer eu creio em nome de Jesus? Aplauda mais, se expresse. Agora, tem muita gente que quer as bênçãos do reino, mas não querem as leis do reino. Querem a salvação, mas querem continuar vivendo nessa vida com as leis do inferno. Na sua vida pessoal, nas relações de trabalho, nas relações com a família, às vezes você é pior do que um ímpio. E você acha que você pode continuar a viver assim e ainda fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus é melhor, mas para entrar nele, tem que mudar a mentalidade. E a segunda e última reflexão é que Deus espera que nós estabeleçamos uma cultura do reino neste mundo. E para que você entenda melhor, cada reino tem a sua cultura, tem a sua língua, tem o seu tipo de comida, tem a sua mentalidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, o garoto chega com 18 anos, ele sai de casa para nunca mais voltar. O pai fica felicíssimo que ele vai embora e que ele nunca mais volte. No Brasil não é assim. No Brasil, se a gente deixar, o camarada está com 50 anos, ele está morando em casa. Na Itália também, né, dona Pina? É o povo que gosta de estar junto, né? Cada país tem a sua cultura. Mas nós precisamos implantar a cultura do reino. E o reino de Deus, irmãos, também tem as suas características. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz, amor, perdão, alegria no Espírito Santo. Tem muitas características do reino de Deus, mas tem uma característica que eu quero falar hoje, porque esta característica
é um elemento importante para te levar a entrar no reino, a permanecer no reino e também a fazer um intercâmbio deste mundo com o mundo espiritual. E esta característica é a fé. A fé, queridos, é como uma moeda no reino de Deus. A moeda corrente de um país é o instrumento que permite negociar, comprar, vender, fazer transferência de riquezas, de negociações, de compra e venda, de investimento, de poupança e muito mais. Não é isso? A moeda do Brasil é o real. Dos Estados Unidos, o dólar. Da Europa, o da Inglaterra, libra esterlina. A moeda que movimenta as riquezas do reino é a fé. Assim como você precisa de dinheiro para comprar os bens nesse mundo, não há nada que você possa adquirir no reino de Deus se não for pela fé. Através da fé, queridos, nós temos acesso a todas as riquezas do reino. Agora, que fé é essa? É fé em qualquer coisa? Porque tem gente que pensa que fé em si mesmo valida qualquer coisa. Tudo que eu acreditar eu posso ser. Verdade? Mentira. Você pode ser quem você quiser. Se você pular de um prédio, você vai morrer. Porque você não vai voar. Entendeu? Você não pode ser o que você quiser. Não é qualquer oração que você fizer que Deus vai responder. Mas se você tiver fé na palavra de Deus, que é a constituição, o conjunto de leis e de promessas que Deus fez, a tua vida vai mudar. Eu vou trazer um texto aqui que revela que a fé na palavra ativa as promessas de Deus. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Ele está dizendo, olha, tudo que Deus promete, repita comigo, tudo que Deus promete, todas as promessas de Deus, o texto diz, tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Se você crê na promessa, você não vai chegar para Deus e pedir, Senhor, essa promessa aqui diz que o Senhor faz isso na minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor. Se o Senhor quiser fazer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ou você crê e recebe, ou você duvida e não recebe. Agora, tem que saber o que Ele prometeu. Mas o que Ele está dizendo é que todas as promessas de Deus têm nele o sim. E além do sim, Deus ainda fala, você chega diante de Deus e pede por uma promessa que Ele te deu, Deus fala, amém, assim seja feito. Amém ou não? Queridos, o problema é que nós não conhecemos as promessas de Deus. Ou a gente tira do contexto, ou a gente não compreende como está, e aí usa de maneira inadequada. E fé não tem nada a ver com sentimentos. Fé é permanecer esperando até que Deus cumpra o que prometeu. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Demorou muito, ele deu o jeito dele. Alguém vai dizer, mas o problema foi Sara que ofereceu para ele. O problema foi ele ter ido para o Egito e ter trazido do Egito a serva Agar. O problema foi de Abraão, não foi de Sara. Ela também ajudou, mas o que Deus prometeu, Ele cumpriu. E quando Deus fala com Abraão, Ele disse, eu quero o único filho, o seu único filho a quem amas. Abraão era pai de Ismael, mas para Deus não, Ele está falando do filho da promessa. Então, meu querido, quantos aqui desejam entrar nessa dimensão? Quantos desejam entrar na dimensão do sobrenatural, em que os milagres acontecem?
Deus está operando, e Deus quer operar no Brasil, mas nós temos que nos livrar das narrativas humanas, das filosofias humanas. Você tem que decidir se vai andar pela fé ou vai andar pelas narrativas humanas. Hoje está cheio de gente dentro da igreja ensinando como é que você pode ser melhor, como é que você pode acreditar mais em si mesmo. Eu vou acreditar em mim? Todo dia eu tenho que lutar com a minha carne. Às vezes eu venço, às vezes eu perco. Queridos, eu acredito no Deus Todo-Poderoso, naquele que é fiel. Eu não vou acreditar em narrativas humanas, mas eu não vou viver uma vida de vitimismo. Eu quero que Deus cumpra na minha vida, na minha família, na minha igreja e na minha nação aquilo que Ele quer fazer. Amém, igreja? Então, uma igreja que se levanta crendo nas promessas vai viver os milagres. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil no Brasil, irmãos. E a igreja está caindo na falácia de acreditar que vai ser através de gritos, de xingamentos, que vai conseguir dominar isso aqui. Não, querido, a igreja vai vencer isso aqui se dobrar o joelho, se orar aquele que é poderoso para transformar. Então, ou você escolhe andar no Espírito, ou vai andar na carne e vai ver os seus esforços darem em destruição e em fracasso. As promessas de Deus são decretos, são leis irrevogáveis. E embora nós vivamos num tempo em que a lei não vale muito, porque os juízes nem sempre cumprem a lei, existe um juiz que está acima de todos os juízes. O Supremo Juiz tem um só nome: Yeshua HaMashiach, aquele que há de julgar o mundo. Então, querido, Deus está te chamando para implantar a cultura do reino, mas não vai ser através de um discurso vazio. Primeiro Ele tem que governar a sua vida, para governar a sua família. Se Ele governar a sua vida, governar a sua família, Ele vai governar através de você no lugar que você estiver. Onde você chegar, a transformação vai acontecer. Os discípulos, antes de serem transformados pelo Espírito Santo, eles eram acompanhantes de Jesus, medrosos. Mas depois que foram cheios do Espírito Santo, irmãos, manda calar, não me calo, não vou deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Quer matar? Pode matar, mas eu não vou negar a minha fé, e ninguém pode impedir, nem o Império Romano pôde impedir. Deus está chamando a igreja para trazer o reino e para transformar a terra, porque ainda existem milhões de pessoas que precisam ser convertidas. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. E a fé nas promessas de Deus se torna âncora para a nossa alma. Hebreus 6, 17 a 20 diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis. O que são as duas coisas imutáveis? Em primeiro lugar, Ele está falando o seu propósito. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus não muda de ideia, Deus não muda de propósito, e é impossível que Deus mude. Ele não só não muda dos propósitos, mas não muda as suas promessas. E aí o que o autor de Hebreus está dizendo? Nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, seguro e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você vive as promessas do reino, quando você crê que Deus é fiel e cumpre o que prometeu, a sua alma deixa de ser uma alma ansiosa
medrosa, deprimida, doente, cheia de feridas, cheias de narrativas e desculpas para você não andar de vitória em vitória, de fé em fé. Por quê? Porque você já foi transformado pela promessa de Deus. E Deus ainda diz assim, olha, o autor diz, todo mundo que vai orar, que vai jurar, jura por alguém maior. Certo ou não? E Deus? Deus precisa jurar para alguém? Olha, eu estou dizendo isso para você, eu juro. Deus precisa fazer isso? Não. Até porque não tem ninguém maior que Ele. Mas Deus diz que Ele quer tanto que você creia nas promessas que Ele tem, que Ele jurou por si mesmo. Eu juro por mim mesmo. E eu vou dizer uma coisa, é impossível que eu mude. É impossível que as minhas promessas não se cumpram. É impossível, não olha para as circunstâncias, não olha para as dificuldades, não olha para nada. É impossível que eu não cumpra o que eu prometi, porque eu sou imutável. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Por isso eu sei que a história caminha em direção ao Rei dos Reis. E quando você olha o livro de Apocalipse, eu não tenho medo, eu tenho esperança, porque os reinos deste mundo cairão e o reino eterno de Cristo será estabelecido. Glória a Deus! Aplauda o Senhor, viva para essa reino. Eu termino essa palavra com uma oração que eu quero que vocês repitam comigo. E depois eu vou orar pela sua vida. Ore assim comigo, diga, Senhor meu Deus, eu preciso desesperadamente de Ti. Sem o Senhor eu estou perdido, mas com o Senhor eu sou mais que vencedor. Sem o Senhor eu seria condenado pelos meus pecados, mas em Cristo eu me torno filho de Deus e herdeiro da vida eterna. Sem o Senhor eu estou à mercê das minhas fraquezas e fracassos, mas com o Senhor tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio em todas as Tuas promessas. Eu abro mão, Senhor, das estratégias humanas, das narrativas humanas, e escolho viver sob a Tua palavra, a constituição do universo. Eu sei que Tu és fiel, que Tu irás cumprir a Sua promessa. Eu não sei como, quando ou onde o Senhor fará isso. A única coisa que eu sei é que o Senhor fará na minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Esta palavra é uma palavra que é um divisor de águas. Porque há muitas pessoas que são simpáticas ao Evangelho, mas nunca se converteram de verdade. Jesus mesmo disse que naquele dia, quando todos estiverem diante dele, alguns dirão, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome demos ofertas. E eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Querido, a oferta de Deus ainda está valendo. É uma oferta de amor, para que você diga para Deus, Senhor, eu me rendo. Eu compreendo que eu realmente não sou digno da salvação, não sou digno de viver contigo, se não for pela Tua graça, através do sacrifício de Jesus. Mas hoje eu quero, Senhor, abrir mão das minhas narrativas, eu quero abrir mão da minha visão mundana, e quero escolher viver pela fé e fazer parte do Teu reino. Se você entrou aqui hoje e quer deixar de ser um simpatizante, quer deixar de ser um amigo do Evangelho, quer deixar de ser somente um frequentador e se tornar um filho de Deus, hoje é o dia de você dizer para Deus, eu me rendo, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu Te dou liberdade, Espírito Santo, para transformar a minha vida.
Se você quer fazer essa decisão hoje com Jesus, levante a sua mão e eu vou orar pela tua vida. E hoje vai começar uma nova história. Levanta a mão. Há alguém assim hoje que queira entregar a sua vida para fazer parte do reino de Deus? Graças a Deus, fica com a mão levantada. Há mais alguém? Hoje é dia, eu não vou perguntar muito tempo não, mas eu quero te dar essa oportunidade. Há mais alguém aqui hoje que queira viver uma nova história com Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu vou orar pela tua vida. Venha, não perca essa oportunidade. Hoje o Senhor está te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de salvação. Sai do teu lugar, eu declaro que você está livre. Livre para tomar essa decisão. Venha, venha. Hoje é dia de o Senhor começar uma nova história na tua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode vir, eu estou esperando, o Senhor está te esperando. Vem, vem hoje. Se o seu coração está sentindo o desejo, não perca esta oportunidade. Talvez você seja um religioso, mas você ainda não nasceu de novo. Deus te abençoe. Vem cá, meu jovem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu sei que tem mais gente. Pode vir. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de uma guinada, de uma mudança de história. Pode sair. Você está livre em nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus que hoje é dia do Senhor fazer algo novo na sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração, querido. Ore comigo. Tem mais gente? Pode vir. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Pode vir. Enquanto eu estiver orando, pode vir. Sai do teu lugar, venha. Hoje é dia de o Senhor mudar a tua história. Hoje as cadeias do inferno vão quebrar, em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai mudar o teu coração. Hoje você vai deixar de só ter uma visão intelectual de Deus, mas vai ter uma nova história com o Senhor. Deus abençoe. Parabéns por essa decisão. Parabéns, meu jovem. Deus abençoe essa criança também. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Perdão, Senhor, por muitas vezes não crer nas tuas palavras. Perdão, Senhor, pelas escolhas erradas, pelos caminhos errados. Mas hoje eu confesso que eu me rendo ao Senhor. Entrego a minha vida, entrego os meus sonhos, entrego os meus medos ao Senhor. Eu quero viver no teu reino e eu quero ser instrumento de transformação. Muda a minha vida, Senhor. Muda a minha casa, a minha família. Muda os meus circunstantes. Eu quero experimentar, ó Deus, o que é viver debaixo do teu reino. E eu vou viver para a tua glória até o fim da minha vida. Em nome de Jesus eu te aceito. Amém. Glória a Deus, a igreja aplauda ao Senhor. A mudança de mentalidade deve se tornar a prioridade na nossa vida. Porque as nossas decisões sempre são resultado das nossas convicções. E o que muda a nossa mentalidade é a leitura da palavra. A palavra é viva. Ela entra nas nossas entranhas, separa a verdade da mentira e nos dá coragem de fazer o que tem que ser feito. Eu declaro na vida de vocês que o inimigo não vai vencê-los e que vocês vão cumprir o propósito de Deus e serem instrumentos de transformação na sua casa e onde quer que o Senhor os leve. Amém? Eu vou pedir para vocês acompanharem aqui os diáconos. Por favor, sigam aqui, eles vão orar mais uma vez por vocês. A igreja aplauda ao Senhor por esse momento tão especial. Mas eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé agora. Põe a mão no seu coração. Fale assim com Deus: Senhor Deus, acende o fogo em mim. Muda a minha mente, Senhor.
muda os meus sentimentos, muda as minhas convicções, Senhor. Eu quero cumprir o teu propósito, eu quero viver para a tua glória, Senhor. Onde quer que eu vá, que eu seja teu instrumento de transformação. Perdoa-me, Senhor, pelos desvios que eu tomei, e obrigado por poder voltar. Pela tua graça e pela tua misericórdia, eu quero ser forte em ti, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus eu oro. Amém.